Não seja escravo que se move por necessidade. Seja filho, que é por comunhão. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham uma noite abençoada e que todos nós possamos sair daqui extremamente abençoados. Mais uma oportunidade que nós temos. Vamos lá? Leia aqui comigo, 1, 2, 3 e... Não enxergou, não deu conta de ler. Vai, de novo, 1, 2, 3 e... O noivo se aproxima. Olha, nós vamos falar um pouco mais desse tema hoje. Por quê? Cada dia, deixa eu pontuar algumas coisas que eu acho extremamente pertinente. Você sabe, eu citei uma palavra agora na oração, que é de Lucas 18, quando Jesus traz a parábola da viúva, que bate à porta do juiz. No final dessa parábola, ele usa essa expressão: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E por que isso? E por que é tão importante a gente aprender sobre isso, sobre relacionamento, ter as nossas experiências, porque a única coisa que não vai, que com certeza é o que pode evitar que você seja enganado, é as suas experiências com Deus, é o selo do Espírito Santo na sua vida. Porque, conforme nós vamos avançando, a Bíblia diz que nos últimos tempos, e principalmente ali, já na manifestação do anticristo, e nos últimos dias, até os escolhidos seriam enganados. Olha que palavra, né? Até os escolhidos seriam enganados. Isso significa que quem não tem um relacionamento profundo será enganado. Quem não tem uma intimidade, uma comunhão profunda, vai se submeter ao sistema. E por que o senhor está falando sobre isso? Porque nos últimos dias, nós estamos vendo coisas que são assustadoras, né? Por exemplo, hoje eu vi saiu numa revista e eu ouvi alguém comentando sobre um pronunciamento do Trump, falando sobre algo que eles estão desenvolvendo, que pessoas que já receberam a extrema unção, eles estão usando um determinado medicamento que as pessoas estão praticamente ressuscitando, né? Porque extrema unção é como já foi totalmente desenganado, só vai mesmo para fazer a última oração ali e entregar. Isso não somos nós não fazemos isso, tá? Então, olha o que acontece. Tem um projeto já em andamento. Engraçado que isso gritou para mim essa semana, por conta de uma série que entrou na Netflix.
gritou bastante para mim. Eu ainda fiz um comentário com os meus filhos, no almoço, domingo, sobre isso. Aí hoje eu vi alguém falando que isso já é realmente um projeto que já está em desenvolvimento. Então, você já viu o nível que a inteligência artificial entrou, né? Então, ela está extremamente avançada. Você já viu que hoje é possível criar uma imagem, a sua imagem com a sua voz, você falando, né, com a sua voz, tudo como se fosse você e não é você. Correto? Certo? Já viu isso ou não? Então, estão se usando muito, inclusive os especialistas estão pedindo hoje para você ter cuidado, porque existe um esquema, um robô para fraude, né, sendo utilizado para fraude no país inteiro, e esse robô, ele sai disparando ligação. É por isso que nós somos bombardeados com ligações o dia inteiro, certo? Então, quando você fala alô e você, ao invés de você ficar em silêncio e não se comunicar e coisa, ele já está captando a sua voz, o timbre da sua voz, e ele vai pegar aquilo ali e ele vai utilizar a sua voz posteriormente para algo, né, para um golpe mais efetivo, né? Por que eu estou entrando nisso? Porque eu estava vendo um pessoal agora na divulgação dessa Cloud, que fala, dessa nova Cloud, a profundidade disso, né? Então o cara, não sei se vocês viram esse vídeo, o cara falou: gente, olha isso aqui, eu queria uma informação, então eu entrei no Cloud e disse: Cloud, eu passei hoje pela avenida tal, e eu passei em frente a uma floricultura, e eu não prestei atenção no nome da floricultura, eu não prestei atenção no nome, nem telefone e tal. Então, eu queria que você, se você conseguir pegar o nome, o endereço e etc., porque eu preciso fazer um orçamento nesse lugar. Claude buscou, foi pelo trajeto que ele fez, buscou o endereço, buscou a floricultura, ligou, pediu, já entrou em contato, já pediu o orçamento, já entregou tudo pronto para ele. Ponto. Certo? Essa não é a minha preocupação, só estou avançando no raciocínio, tá? Só estou avançando no raciocínio. Agora é onde a gente entra e o perigo está chegando, e está chegando com tudo, e vem o alerta aí cada vez mais da proximidade do Senhor. Então, agora eles já estão em desenvolvimento. E é uma linha que vai entrar, sim, mas vai entrar e dificilmente alguém não vai entrar nisso. Principalmente alguns que já têm uma linha, vou colocar, religiosa. Então, eles já estão em desenvolvimento de humanoides, robôs, com toda a característica do ser humano, com a pele do ser humano, com a voz do ser humano. Então, qual que é o ponto agora? Aonde vamos entrar? E a série retrata. Eu fui olhar de curioso a série e eu falei para os meus filhos, falei: olha que desgraça, está chegando algo aí violento. E aí hoje eu vi que realmente já está, esse projeto já está em andamento. Por exemplo, na série retrata, o casal perdeu um filho. Então, a empresa de tecnologia, de inteligência artificial, já desenvolve uma criança no mesmo perfil, com a mesma característica, com a mesma voz, com a mesma inteligência, porque já captou tudo que tinha dessa criança, já tem tudo. Então, eles projetam, criam novamente para consolo e conforto desses pais e entregam a criança de volta. Mas não é a criança, é um humanoide, é um robô com pele humana, com características humanas, mas que tem a voz e
todos os dados daquela família, os dados da família e todas as características da criança, do que ela gostava, do que ela não gostava, e etc. Ela se comunica com os pais como se fosse a criança. Olha, aonde estamos chegando? Para onde estamos indo? Hoje nós estamos vendo o que parecia ser uma coisa muito louca, ridícula quando se tocava no assunto, hoje já é mais real do que se imagina. Os carros elétricos hoje, boa parte dos veículos já estão saindo com um chip no chassi dele. BYD, por exemplo, tem um chip exatamente já no chassi dele. Isso significa que, como a gente já sabe disso, né, totalmente rastreado, a internet, o carro já tem internet, né? Não sei se vocês sabem que esses carros já têm internet, já vêm com internet. Alguns com um prazo, 1 ano, 2 anos de internet gratuita, depois se você quiser continuar, você continua com a internet. Então, nós estamos caminhando para um nível. Tem uma postagem de Elon Musk falando que ele vai conseguir, através da inteligência artificial, já está também em testes, fazer milagres como Jesus. Fazer o quê? Fazer o quê? Milagres como Jesus. E está na Bíblia que a falsa testemunha ia fazer. Por isso que ele vai enganar. Então, cego vai ver, pessoas que não andam vai andar, e já está acontecendo, já está acontecendo. Qual é o problema disto? O problema disso, quem não tem um relacionamento com Deus, eu vou te dar uma coisa muito simples hoje. O que acontece hoje com as pessoas que não têm um relacionamento com Deus? Por que é mais fácil, a Bíblia diz, o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino? Por que você acha? Pela falsa sensação de poder. Pela falsa sensação de poder. Eu posso. Você faz o que você quer. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Pode prestar atenção que, se você tem mais, quem já passou por esse processo na igreja, quando você chegou na igreja em extrema dor, você tinha uma necessidade de estar na igreja. Se você superou essa dor, se você chegou na igreja em extrema dor, você não tinha dificuldade para estar na igreja, você queria estar todos os dias. Você queria ouvir a palavra, você tinha necessidade de orar a Deus em horários difíceis, você queria orar na madrugada, e chega um momento que você já não tem mais nem essa disposição. Nem essa disposição. É como se você não conseguisse mais fazer. Por quê? Porque você não tem mais dor. Porque você já superou tudo isso. Hoje você vive uma realidade mais tranquila, mais confortável. E esse conforto, ele é perigoso porque ele nos afasta da presença do Senhor. Ele nos distancia. Não, isso não é o problema é o que como é que nós vamos conduzindo. Então, só pega nesse molde e amplifica tudo isso. Amplifica.
porque a ciência vai operar milagres. Não, não é se talvez, ela vai. Biblicamente ela vai. O conhecimento, Daniel fala que o conhecimento se multiplicaria de forma sobrenatural, e o ser humano correndo para todos os lados. Então, por que nos últimos, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos perderiam a sua salvação. Por quê? Porque justamente que aquele que não tiver um relacionamento, não tiver sua experiência pessoal, comunhão com o Senhor, vai ser facilmente enganado. Você não precisa de Deus. Eles estão em busca da eternidade agora. A eternidade não tem jeito, né? Só existe uma forma. A expressão do Trump é que ele diz que ele está ressuscitando. O que eles estão criando agora está ressuscitando o ser humano. Então, diga comigo, a prudência é crucial. É a mãe de todas as virtudes. Vamos falar um pouquinho de prudência. Vamos falar um pouquinho de prudência, que daqui a pouco nós vamos entrar lá novamente nas virgens, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Estou falando de relacionamento, estou falando do selo do Espírito Santo. Eu estou falando de algo mais profundo do que talvez aquela busca que a gente, em algum momento, alguma coisa te trouxe para a igreja. Talvez a dor te trouxe, a angústia te trouxe, uma enfermidade te trouxe, um problema financeiro te trouxe. Está tudo certo, tem algum problema nisso? Não, as pessoas iam até Jesus por conta das suas dores. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus multiplicou, Jesus prosperou. Elas iam até Jesus. Só que quando Jesus resolvia a sua dor, elas se tornavam, não todos, mas muitos se tornavam seguidores de Jesus. Eles queriam seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe à humanidade salvação, eternidade. Ele trouxe o reino. O que eu atendo continuamente, presta atenção no que eu vou te falar, mais do que a palavra igreja, porque poucas vezes Jesus usou a palavra igreja, mas ele usava a expressão, é chegado a vós o reino. Diga comigo, é chegado a vós o reino. Ora o reino de Deus, ora o reino dos céus. Se você me perguntar se tem distinção, vou dizer para você que para mim tem. Para mim o reino de Deus começa aqui e se conclui no reino dos céus. Reino é onde ele tem o seu governo. Então, quando ele curava, libertava, expulsava demônios, ele dizia, chegado a vós o reino. Tanto que quando falaram que ele expulsava demônios pelo deus de Belzebu, ele disse, espera aí, se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. Então, o reino, e ele diz assim, o reino está próximo. O reino está perto. O reino está dentro de vocês. Olha que coisa linda. O que muitas pessoas vão entender é que nós estamos crescendo, nós estamos prosperando, está se multiplicando. Aqui, a grande maioria, vamos falar por essa igreja aqui. É muito difícil aqui, de verdade. Hoje nós temos que sair mais para socorrer pessoas fora. É muito raro quando nós precisamos socorrer pessoas aqui dentro com cesta básica, por exemplo. A não ser que esteja chegando.
porque as pessoas têm crescido, têm prosperado, têm desfruta de outra realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho presenciado e visto que não importa quanto você cresça, quanto você prospere, você pode hoje estar em uma outra realidade, extremamente próspero. O único problema que você não tem mais é financeiro. Isso não é uma regra para todos, tá? Nós estamos aqui, nós lutamos e tal. Mas você já não enfrenta mais as mesmas dificuldades que você enfrentou um dia ou precisou fazer coisas que você precisava fazer, hoje você não precisa mais. Só que eu tenho descoberto que não importa quanto as pessoas cresçam, vai vir uma sensação de vazio. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. É como se eu estivesse satisfeito, insatisfeito. Porque a gente descobre que não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é viagens, isso não preenche. Isso é algo momentâneo. E algo momentâneo, ele vem e passa. Tanto que o que você vê hoje, essa necessidade absurda de consumismo, é tentando preencher algo que está faltando. Geralmente é isso. Eu preciso de comprar mais uma coisa, eu preciso comprar mais uma roupa, eu preciso comprar mais, eu preciso fazer mais uma viagem, eu preciso fazer, porque está faltando algo. Eu preciso preencher, porque eu estou vazio. E isso está crescendo. Seja prudente, o noivo está se aproximando. Quanto mais você sobe o topo da montanha para se manter lá, é mais difícil. Os ventos são mais fortes, atmosfera mais elevada, é mais frio. Muita gente talvez chegue ao topo, agora se manter é outra história. E se manter com propósito é outra história ainda mais difícil. Então, o que a Bíblia nos ensina? Quando nós falamos da prudência, eu vou discorrer a prudência, trazendo para a nossa realidade aqui hoje, mas eu vou terminar essa prudência 100% no espiritual. Correto? Sim ou não? Está entendendo ou não? Então vamos falar de prudência. Quando a Bíblia fala de prudência, primeiro, ter prudência na vida espiritual significa estar atento aos sinais que algo não está fluindo bem. O primeiro sinal de imprudência espiritual é quando se perde o prazer nas coisas espirituais. Gritou para você. Esse é um sinal. É o que nós falamos há um tempo atrás e eu falo daqui a pouco novamente. Ou nós faremos parte das virgens prudentes, ou nós seremos as virgens loucas. Diga comigo, virgens prudentes ou virgens loucas? Qual foi o erro das virgens loucas ou insensatas? Não abastecer sua lamparina. Não comprar azeite extra para manter o seu fogo aceso. Fala que elas deixaram de ser virgens? Fala que elas caíram em pecado? Não. O texto não diz isso. Mas qual foi o erro delas? Não abastecer, não ter azeite extra. Esse foi o problema delas. Mas se a gente trouxer para a vida prudente,
Ser prudente. Eu já disse para você que aqui tem resposta para tudo. Ó. Te ensina sobre casamento aqui? Sim ou não? Que tipo de marido eu devo ser? Que tipo de esposa eu devo ser? Que tipo de homem? Porque a minha vida não se resume a uma área. São todas as áreas. A minha vida não pode glorificar, não é uma área da minha vida que vai glorificar a Deus. Todas as áreas. Ensina sobre criação de filhos? Sim ou não? Como é que eu crio os meus filhos? O que eu ensino para os meus filhos? Eu vou dizer uma coisa para os pais, tá? Com muito amor, com muito carinho. Ainda domingo eu compartilhei algumas dores de pais, dores que poderiam ser evitadas, né? Porque às vezes a gente só se preocupa com, preciso dar uma boa escola para os meus filhos, eu preciso, os meus filhos têm necessidade, que eu preciso comprar um bom tênis, eu preciso dar um iPad, eu preciso dar um iPhone, eu preciso fazer curso de inglês. Se você quer dar, tudo bem. Mas não é disso que eles precisam. E não facilite. Quanto mais fácil, pior será. Acho que tem que ensinar filho a conquistar. Ensinar os filhos o poder da conquista, ensinar os filhos. Como é que a gente ensina? Os meus filhos eu fazia assim, o que vocês querem? Ah, não quero. Comece a orar e faça o pedido de vocês a Deus. Porque nós não somos um canal? Sim ou não? Nós não somos, como a Bíblia diz, uma bênção, o canal de bênção. Nós não somos instrumentos de bênção. Muitas vezes nós não somos a resposta para outras pessoas, sim ou não? Nós somos uma resposta. Agora, os nossos filhos, como é que nós ensinamos na fé? Por exemplo, os meus filhos, eu ensinava a fazer os seus pedidos, fazer suas campanhas de oração pedindo a Deus. Porque eu dizia, se é o papai que vai dar, eu não sei. Mas até para papai poder dar, Deus tem que abençoar o papai. Porque senão vocês não vão receber. Então vai pedir a Deus, vai orar. Vai fazer os propósitos de vocês com Deus. Direcionando. Se você não envolve seus filhos em projetos saudáveis, eu mesmo, antes de estar aqui, eu dizia aos meus filhos o seguinte: sábado vai lavar a igreja, vai para a igreja ajudar. Sabe para quê? Aprender a servir. Porque senão eles não aprendem a servir. E a Bíblia diz que quem quer ser grande, que aprenda a servir. Filhos, tem um trabalho agora na comunidade. Vamos lá que nós vamos levar alimentos, nós vamos levar brinquedos para as crianças, vamos junto, para eles verem aquela realidade, que a realidade deles era diferente. E eles precisavam ser gratos a Deus pela realidade que eles estavam vivendo. Que é muito fácil, né? Você só olha um lado, você não olha o outro. Então, quando você chega lá e você olha a outra realidade, então é um senso realmente de realidade. Isso para ensinar. Filho, está aqui, ó. Eu já falei isso para vocês, que meus filhos, o Vitor e a Bruna começou a ganhar uma mesada pequena. Bem pequena. Quando eu entregava nas mãos dele, dizia assim: está aqui esse valor, foste fiel no pouco, do muito eu te colocarei, diz a palavra. Seja dizimista, separe-o do Senhor, devolva o dízimo para o Senhor e administre o resto com que, dentro da realidade de vocês. Se o dinheiro acabar em 1 dia, 2 dias, esquece, vocês não têm dinheiro. Só na próxima mesada. Então, aprendia a administrar. Dizimava, ofertava e
administrava aquilo que tinha e tinha que sobrar. Ensinando. Isso é prudência. Por que o senhor está falando sobre prudência? Eu falei que eu vou dar o desfecho para o espiritual, certo? Mas a gente não precisa estar pronto e preparado para tudo na vida? Sim ou não? Sim ou não? Então estou falando agora de família. Estou falando de família. Eu sou prudente. Quem é prudente na condução é você. Assim como o dinheiro que vem às suas mãos não é Deus que vai administrar, é você. Abrir a porta, é o que eu tenho falado toda segunda-feira. Abrir a porta, ele abre, não abre? Quem mantém essa porta aberta? Quem é? Você. Ele pode abrir a porta. Ele abre porta, e portas maravilhosas. Agora, quem mantém essa porta aberta é você. Você, sendo prudente, um bom profissional, um bom administrador. Então, nós temos a nossa parte. Eu preciso estar preparado, inclusive preparado para as promoções que eu estou esperando, o crescimento que eu estou esperando. E aí, eu crio os meus filhos no temor. Se eu não incentivo isso hoje, amanhã você vai pedir oração por eles. Porque o fundamento não foi bem feito. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Estou entrando em parte prática, tá? Eu falei na segunda-feira, quem dera, gente. Como eu queria ter me convertido numa igreja como essa. Como eu teria saído na frente. Como disse segunda-feira, né? Gente, tanta gente aqui que é inspiradora. Tanta gente arrebentando, só que a gente, onde eu me converti, você olhava para um lado, olhava para o outro, você falava, Deus amado, porque o ensinamento era errado. Você falava, em quem se inspirar? E aí? Mas hoje não, hoje a gente tem ensinamentos claros. A gente só aprendia, isso é pecado, aquilo outro é pecado, aquele outro é pecado. Isso é provação, Deus está te provando, Deus está te provando, Deus está te provando. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Falava, Deus amado, não adianta nem projetar. Jesus está voltando, não adianta nem projetar. Está entendendo? Sim ou não? Então, agora, nós temos ensinamentos para tudo. Então eu preciso. Tem ensinamento, minha família, meu casamento, ser prudente no meu casamento, como eu vou conduzir a minha família, como eu vou ensinar os meus filhos, como eu vou administrar o meu dinheiro, da maneira que eu vou administrar, como a Bíblia, que inclusive é um dos livros mais incríveis sobre isso, né? Pegar só o exemplo de José, se todo mundo pegar só o texto de José, todo mundo arrebentava na vida. Qual é o texto do José? Tempos de vacas gordas, se prepare para o tempo de vacas magras. Quando chegar os tempos de vacas magras, você está armazenado, você está abastecido, e é aí que você vai crescer, que você vai prosperar. Armazene, administre de uma forma sábia. 7 anos de vacas gordas, 7 anos guardando, 7 anos armazenando. Não é incrível isso? Sim ou não? Mas o que o pobre, quando ele começa a vencer, ele começa a fazer? O que ele faz? Só gastar. Aí ele quer ter tudo que ele nunca teve. Aí passa o tempo das vacas gordas, o que ele armazenou? Nada, só o closet dele. Não é verdade? Bolsa, sapato, roupa de marca, de grife. Ele não se preparou. Ele não armazenou. Ele foi imprudente. Ele não foi sábio. Lucas 6,46, diga comigo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está falando sobre isso.
Gente, você entendeu por onde eu comecei essa mensagem ou não? Você entendeu, sim ou não? Se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai perder a sua eternidade. Porque vai chegar um momento que você não vai precisar de Deus para nada. Ciência vai curar. O que o espiritismo praticava, agora inteligência artificial vai gerar para você. Que agora você não precisa ir para uma mesa espírita para ter um contato com um ente querido. E desculpa se você acreditava nisso, você não estava tendo, tá? Biblicamente você não estava tendo. Porque agora ele vai devolver a você. Já já começam os testes disso. Então imagina a febre que vai virar. A mãe que perdeu o filho que perdeu. Na série que está aí na Netflix, é a esposa que faleceu de câncer. Os filhos já se apegando ao modelo, né, ao humanoide, como se fosse a mãe. Aí você fala assim, não, isso é loucura. Mentira, que loucura o quê? Já estão se relacionando, tem gente, já tem um grupo gigantesco se relacionando com a inteligência artificial. Você viu isso ou não? Sim ou não? Olha lá, uma japonesa casou com um chat, tá aí, está uma febre. Eu acredito. Ele está falando que tem gente viciada na pornografia no IA. Mas esse aí não precisa no IA, não. Esse aí pode, né? Então, e agora? Pessoas que estavam já mortas, ressuscitando, que não é literal. Morte e vida só Deus pode dar. Mas cegos enxergando, paralíticos andando. Olha que coisa incrível, a Bíblia falou que isso ia acontecer. Então por que eu vou orar? Porque o que Jesus fazia, a entrevista de Elon Musk, ele fala, nós vamos fazer milagre como Jesus fazia, modelo Jesus, tipo Jesus. E já está aí às portas, gente. Já está em testes. Eu mostraria com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Diga comigo, é como um homem que ao construir uma casa, diga comigo, cavou fundo e colocou os alicerces aonde? Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. Diga comigo, e a sua destruição foi o quê? Por quê? Não tinha alicerce. Mas Jesus está fazendo essa comparação ao quem? Com o ouvinte. Quem ouve e não pratica. O ouvinte que ouve e pratica, e o que ouve, e tanto faz como tanto fez. Como nós sabemos quem é a casa na rocha, quem é a casa na areia? Olha, primeiramente eu digo assim, primeiramente, que aí é essa loucura aqui, A Bíblia não diz que na igreja teria o joio e o trigo? Sim ou não?
Lá no fundinho eu sei se eu sou joio ou se eu sou o trigo. Lá dentro eu sei. Se eu estou na condição de joio ou se eu estou na condição de trigo. Lá dentro eu sei se eu sou um prudente ou sou insensato. Se eu sou o ouvinte, praticante, ou se eu sou só o ouvinte. Eu sei. Agora, quando todo mundo vai saber? Porque eu já sei. Quando todo mundo vai saber? Quando vier a inundação. E ela virá. Ela virá. Ela já está vindo. E aí? Aonde estamos? Casa na rocha ou casa na areia? Minha casa espiritual é bem construída, alicerçada em Deus ou não? Eu estou na terra só. Gente, estou pregando, não se aflija com a minha pregação não, que ela é para mim e para você. Ela é para mim e para você. Porque hoje eu também não tenho as mesmas dificuldades que eu tive um dia. Hoje, o meu sono é o sono do justo. Se eu não me der uma ordem que eu vou levantar de madrugada para orar, eu durmo, e durmo, meu filho, e durmo. E durmo. Eu sou o cara que eu praticamente nem sonho tenho. Se eu não der uma ordem, se eu não me der uma ordem, falar, você vai jejuar, eu não jejuo. Que a fome é do justo. É ou não é? E hoje, que dificuldades temos? Quando a gente volta lá atrás, né? Quando eu brinco que a gente passou por essa situação, talvez, eu não sei, mas a gente é da época que, para você comer carne como mistura, era uma vez por semana e olha lá. É verdade ou não é? Tirando a vez lá da época que o meu pai tinha as fazendas, ele de 6 meses ele matava um boi e enchia os freezer. Então tinha o tempo todo. Mas depois que perdeu, meu filho, aí carne era raro. Raríssimo. Hoje a gente tem que dar... Quando que era a Coca-Cola? Quando você tomava Coca-Cola? Natal, só. Assim, comemorando datas. Hoje você tem que dar uma ordem e falar assim, não vou tomar, porque senão você toma todo dia. É ou não é? Pelo menos eu gosto de uma coquinha zero. Eu sou da época que eu falei para vocês, já que a gente procurava uma moeda para comprar um pão francês. Fico pensando, gente, que desgraça um trem desse, né? Porque uma moeda para comprar pão francês, quanto custa um pãozinho francês? Não é verdade? Pois e passei a ensinar os meninos, moeda era para, ó como é que eu ensinei os meninos a ser econômico. Filhos, toda moeda vai para o cofrinho, que era um pote de whey. Foi assim que eu comecei. Depois, esse ano, toda moeda e lotinha de 2 vai para o cofrinho. Ninguém gasta, ninguém paga nada com... Depois, toda moeda, R$2 e R$5 vai para o cofrinho. Esse cofre só é aberto no final do ano. Para passeio, Natal, comprar o que quer, né, a viagem. E isso eu incuti neles a mentalidade de aprender a guardar. E eles fazem isso até hoje. Só cofrinho, acho que ainda tem aqueles que têm seus cofrinhos, mas muda, né?
que agora tem outra mentalidade. Então, hoje a gente tem facilidade. Então fala assim, eu vou. A grande maioria de vocês, estou olhando aqui, um raio-x bonito, tudo saudável. Estou vendo, está tudo gordo, ó. Hã? Como disse segunda-feira, né? Um povo bonito, rosado. Se está com a tuia tufadinha de mantimento, eu não sei. Mas um povo bonito. Aí você fala assim, jejuar quando? Pelo quê? Tudo saudável. Às vezes a pessoa entrava num propósito de jejum, orando pelo quê? Saúde, família, vida financeira e pelo espiritual. Que eu quero crescer, elevar o meu espiritual. Você está entendendo o que eu estou tentando mostrar a você? Que se nós não criarmos uma disciplina espiritual, nós não teremos. Nós não teremos. Se você não criar uma disciplina de oração, meditação, de comunhão, você não terá. E para onde nós vamos entrar? Para a mentalidade do escravo e não do filho. Escravo é que busca por necessidade. Escravo. Filho não. Nós não podemos ter a mentalidade de escravo, nós precisamos ter a mentalidade de filho. Mentalidade do reino. Porque senão nós vamos ter só a mentalidade de necessidade, nós vamos buscar na necessidade, nós vamos só jejuar, orar, levantar na madrugada na necessidade, nada mais. Aí seria uma idiotice da nossa parte. Então eu tenho que ir para a necessidade para fazer coisas que eu não consigo fazer na comunhão. Está entendendo ou não? Sim ou não? É igual o cultivar relacionamento, né? Quando a gente cultiva um bom relacionamento, todo dia é dia especial. A Bíblia não diz, viva todos os dias com a mulher que você ama? É todos, não é só alguns. Todos os dias a gente desfruta com alegria. Não é só data comemorativa. Ah, eu vou jantar só no dia dos namorados, vou jantar só no aniversário. Não, eu posso jantar qualquer dia. Inclusive cultivamos isso. Eu pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, eu saio para tomar um café com a minha esposa ou comer alguma coisa, só eu e ela. Somente nós dois. Eu separo esse tempo, ele está na minha agenda para ela. Amanhã é o aniversário dela. Como ela já me pediu outros dias, amanhã é o dia dela. Já separei. Um dia ela falou assim, sabe o que eu quero de aniversário? Eu falei, o quê? Falou, um dia seu, um dia da sua agenda só para mim. Eu falei, ai. Ali eu entendi. Porque o dia, na minha agenda estava muito... Então, nós precisamos, olha, tem coisas tão profundas para a gente viver, e viver uma vida plena. Plena. Não seja escravo que se move por necessidade. Seja filho, que é por comunhão. Escravo é necessidade. Filho é comunhão. Está entendendo, sim ou não? Vamos lá. O reino dos céus, pois, é semelhante... Nossa, a hora avançou, gente. E olha que eu fiz um louvor, hein? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo.
5 delas, diga comigo, eram insensatas. Ó, mais uma vez aqui comprovando o que eu te falei. Como é que nós começamos a leitura? Vira ali, por favor, volta lá. O reino dos... Você vai ver ele falar do reino o tempo todo. E fazendo comparação, e essa comparação é para a gente entender. Porque se ele não falasse dessa forma, nós não entenderíamos nada. Será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. Diga comigo, pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Diga comigo, o noivo demorou a chegar. Todas pegaram no sono. Por quê? Demorou. É igualzinho essa conversa que todo mundo, né, sempre fala aí, né, que Jesus... todo mundo já ouviu falar que Jesus está voltando, que meu avô, seu avô, sua bisavó, todo mundo. E eu sempre falo a mesma coisa, né? 1000 anos é como um dia para ele, um dia como 1000 anos. Só faz 2000 e um pouquinho que ele, só 2 dias que ele passou por aqui. Para ele é só 2 dias, tá? Então, o que para você é uma eternidade, para ele é só 2 dias. Ele não está limitado ao tempo. O tempo serve só para nós. Você sabia disso? Tempo e espaço é só para nós. Não existe tempo e nem espaço para o Senhor. O noivo demorou a chegar e todas pegaram no sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam, diga comigo, preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Diga comigo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Louco quer dizer, imprudente quer dizer a mesma coisa de louco, insensato. Carregar óleo extra dá trabalho. Comprar azeite tem um preço. A última vez que nós pregamos sobre isso, eu fiz algumas colocações aqui, trazendo a nós uma reflexão de coisas que não dá tempo. Tem coisas que não tem tempo. E se nós não caminharmos, o texto diz aqui, a leitura que eu fiz questão de fazer você repetir, as que estavam preparadas. Diga essa palavra comigo, as que estavam preparadas. Entraram com ele para o banquete e a porta foi fechada. Isso significa que não tem tempo para preparação. Eu disse, e vou repetir, tem algumas coisas que não há tempo. Eu vou correr e me preparar. Já era. Gritou, o noivo está chegando, não vai dar tempo de se preparar. Ou estou pronto, ou eu fico de fora.
Não, eu vou buscar comunhão. Não dá tempo. Se você não tem comunhão, não vai dar tempo de desenvolver. Não, eu vou desenvolver minha fé, agora eu vou desenvolver. Não dá tempo mais, o tempo era agora. Não dá tempo de desenvolver mais fé. Não, mas agora eu vou crescer. Não dá tempo, você tinha que ter crescido. Eu vou pedir perdão. Não, você tinha que estar andando em perdão. Você tinha que estar andando em perdão. Não vai dar tempo de você pedir perdão. Por isso que a coisa mais incrível que tem é você já entrar liberto disso tudo. Já anda em perdão, não importa. Já me ofendeu, você já está perdoado já, filho. Já vai, está de graça. Já ando em perdão. A gente não tem que perdoar, já andamos em perdão. Está entendendo ou não? Sim ou não? A chama da fé. O que é esse azeite? É a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Não, mas agora eu vou buscar o Espírito Santo. Não dá tempo. Não dá tempo. Gente, tem algumas coisas que, é claro. Quantas pessoas que você já ouviu falou, todo dia aí vem uma notícia aí, você viu, fulano morreu? A morte avisa? Sim ou não? A morte fala assim, se organiza que eu estou chegando. Ela fala? Não, simplesmente ela chega. É igual os meninos estavam falando aí, um atleta, um halterofilista de 22 anos aí, simplesmente. Então você olha ele por fora, o corpão, você fala assim, saudável, forte, bonito. Coração estava doente. Não é verdade? Morreu, foram encontrar morto em casa, caído na cozinha de casa. Não dá tempo, gente. Tem coisas. A última vez que eu trouxe sobre isso, antes de eu chegar ali, deixa eu ler uma coisa. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Diga comigo, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Despreza a sabedoria, nós estamos recebendo sabedoria, nós estamos recebendo instrução, os loucos desprezam. Pastora Selma disse assim a minha semana passada. Sabe que ela faz um trabalho semanalmente em Barretos, né? Aí ela disse assim, bispo, um senhor hoje mexeu comigo. Ele está em estado terminal. Sabe qual é o grande arrependimento dele? Ele dizia, meu grande arrependimento, porque não foi falta de oportunidade. Muitas vezes, eu fui convidado, eu estava na porta da igreja. Uma ligação me tirava da porta da igreja e eu ia encontrar com os amigos, ia para o bar, ia para a noite. Às vezes eu estava indo para uma reunião de oração e qualquer coisa me desviava de lá. E hoje tudo que eu gostaria de poder fazer é estar na igreja. Mas hoje eu não posso mais. Ela até gravou um vídeo semana passada falando sobre isso. Foi por falta de oportunidade? Não. A oportunidade bateu a porta continuamente. E pode ter certeza que há uma grande probabilidade, se ele estivesse no lugar certo, aquele câncer não teria tido o poder que teve sobre a vida dele. Há uma grande probabilidade disso. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam. Só vai cair a ficha depois. Lembra do filho pródigo?
Quando o filho pródigo caiu em si, que ele estava fora de si, que o texto diz, caindo em si, quando ele estava lá na fazenda dos porcos, no chiqueiro, já desejando comer da comida que os porcos comiam. Foi lá que ele caiu em si, que o que ele viveu foi ilusão, que foi uma loucura, que enquanto ele tinha muito e estava gastando só com, porque achava que nunca ia acabar. Quais são as áreas que estão bagunçadas em sua vida? O portal está aberto para você reparar áreas que têm sido imprudentes. Em que área tem sido imprudente? Na vida espiritual? Familiar? Conjugal? Financeira? Eu falei que eu não ia falar só do espiritual. Qual área você tem sido imprudente? Que está sendo insensato, louco. Tem sido imprudente na condução dos negócios, no lidar com dinheiro? Está sendo imprudente na saúde? Saúde física, mental, emocional, no estilo de vida? Deus nos deu sabedoria para conduzir a vida, né? Quando eu preguei sobre isso, eu disse assim, o futuro não avisa quando chega. E aí, nós precisamos estar prontos. Essa é uma palavra maravilhosa, de lucidez, nós precisamos estar prontos. Com a casa em ordem, com a vida em ordem. Você precisa se lembrar que se fala muito da reconstrução do templo em Jerusalém. Isso é só para cumprir profecia, Deus está pouco se importando com isso. Porque o templo hoje sou eu e você. É o seu corpo. A Bíblia diz que Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita nesse templo. Como é que eu estou cuidando desse templo? Ele pode habitar nesse templo? Ele está habitando neste templo. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Eu disse, tem coisas que não dará tempo de se preparar. Vida com Deus, intimidade com Deus. Não vai dar tempo de construir um relacionamento com Deus. Não dará tempo de aprender mais. Não vai dar tempo de aprender a orar. Não vai dar tempo de ouvir ou aprender a conhecer a voz de Deus. Não dará tempo de desenvolver fé. A fé se constrói antes do encontro. Não dará tempo de desenvolver caráter. Não vai dar tempo de se tornar fiel. Não dará tempo de desenvolver integridade na última hora. Não vai dar tempo de mudar os hábitos. Não vai dar tempo para tomar decisões espirituais. Não dá tempo de se arrepender. Não dá tempo de escolher Deus quando a oportunidade passou. Existe um tempo de porta aberta. E essa porta está aberta, gente. Essa porta está aberta. E nós podemos valorizar isso agora. Nós não podemos ser o escravo que se move por necessidade.
mas o filho que se move por comunhão. Eu quero Deus. Eu quero relacionamento com Deus. Eu quero comunhão com Deus. Muitos de vocês estão tão abençoados que se você não estabelecer e disser: eu vou vencer a minha carne, eu vou levantar de madrugada e eu vou falar com Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou orar a Deus. Se você não der uma ordem, você não vai fazer isso. Você tem tanta fartura e tanta prosperidade, que se você não estabelecer e disser assim: eu vou fazer um jejum pela minha vida espiritual, por comunhão com Deus, por intimidade com Deus, você não vai fazer, porque você hoje tem condições de comer o que quer, a hora que quer, na hora que quer, comprar o que quer, almoçar aonde quer. Não é verdade? A pior fase já passou. A pior fase já passou. Teve um tempo que você não sabia o que ia fazer. Tinha todo o tempo. Mas hoje talvez você tenha uma agenda tão preenchida, que se você não estabelecer e disser: não, essa hora é a minha hora com Deus, é o meu momento de comunhão com o meu Deus, você não vai fazer. E a pergunta é: será que quando o Senhor vier vai te encontrar vigiando? Será que quando o Senhor vier vai te encontrar na posição de uma virgem prudente? Ou de uma virgem insensata, louca? Como se a única vida que nós fôssemos viver fosse essa. O encontro não é se vai acontecer, é só quando. É só quando. E que Ele possa nos encontrar famintos, sedentos, cheios de amor por Ele. Que Ele possa nos encontrar como aquela noiva, como a noiva prudente, que estava pronta, vestida, ansiosa para esse momento do encontro. Você sabia que existe uma recompensa para aqueles que anseiam, que desejam e oram? Ora, vem, Senhor Jesus. Ah, Senhor, não vejo a hora, não vejo o dia, não vejo, Senhor, a hora do nosso encontro. Há uma recompensa para esses, há um galardão reservado, preparado. A porta está aberta. Quais as áreas precisam ser alinhadas? Azeite não dá para compartilhar. Quando as loucas correram nas prudentes pedindo azeite, elas disseram: não, para que não falte para mim e para você. Azeite representa a vida com Deus, presença do Espírito, intimidade, comunhão, vida espiritual. E isso não é herdado, isso não é emprestado, não é improvisado. Cada um precisa ter o seu. O futuro vai chegar. A pergunta não é se o noivo virá. A pergunta é como ele vai nos encontrar. Preparado ou distraído? Cheio ou vazio?
E hoje é o dia de se preparar um pouco mais. Que vai chegar o tempo que não dá para buscar azeite. Haverá o tempo que não dá para corrigir a rota. Não haverá tempo para recomeçar. O futuro não espera quem decide tarde. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo e ajusta as áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. Viva uma vida extraordinária. Preparado. Quem está preparado tem paz. Vida em paz. Vida em ordem. Família, casamento, criação dos filhos. Vida espiritual. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a me preparar. E diga ao Senhor: hoje eu estou aqui comprando azeite, Senhor. Eu estou aqui hoje, Senhor, comprando um pouco mais de azeite. Porque se você sente que o fogo está apagando, muitas vezes você não tem vontade de orar, você não tem vontade de buscar, não tem vontade. As coisas perderam o sentido, perdeu o prazer. As coisas espirituais já não têm mais o mesmo brilho para você. Compra azeite. Peça ao Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Abastece a minha lamparina, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, para o fogo não apagar. Me ajuda a botar fogo. Me incendeia, Senhor. E Ele vai te ajudar. Aumenta a minha sede, aumenta a minha fome. Eu quero estar pronto, Senhor. Eu quero estar pronto, Senhor. Eu quero estar pronto. Diga a Ele: vem ao meu encontro, Espírito Santo. Vem ao meu encontro, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu tenho fome do Senhor, eu preciso da Tua presença. Eu quero a Tua unção sobre a minha vida. Aleluia. Admirável, tão sublime, glorioso. Vem, Senhor. Tua presença. Vem, Senhor. Ah, ela é mais desejável, Senhor. Ela é, Senhor. Do que o ouro. Davi dizia isso: retires qualquer coisa de mim, mas não retires de mim o Teu Espírito Santo. Davi dizia: devolva a alegria, Senhor. Devolva a minha alegria, Senhor. Fala com Ele. Rasga o teu coração e diga: eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero comunhão, eu quero intimidade. Eu quero relacionamento. Eu quero, meu Deus, conhecer o Senhor profundamente, intimamente. Aleluia. Admirável, tão sublime. Vem, Espírito Santo. Glorioso, Tua presença. Ajude-nos a colocar a casa em ordem, Senhor. Ajude-nos a edificar a nossa casa na rocha. Não, Senhor, nós não queremos estar com a casa na areia. Não, nós não queremos estar com a casa na areia, meu Deus. Aonde a próxima inundação desmorona. A face do meu amado. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Como espero te. Espere por esse dia.
Anseie por esse dia. Alegria, enfim será Anseie. completa. Aleluia. Como espero o dia. Espere por esse dia, espere. A face do meu amado. Como espero o dia. Você pode dizer isso a Ele? Em que alegria, enfim, A vitória será completa. completa. É uma vitória completa que Ele tem preparado para nós. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia Diga a Ele. em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável Nós queremos a Tua presença, Senhor. do que o Nós queremos a Tua presença, Senhor. melhor que a vida é o teu amor. Não abre os seus olhos. Saiba que está chegando o dia que a Bíblia diz que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Que não haverá mais dor. Não haverá mais aflições. Não haverá angústia. Não haverá tristeza. Porque no governo do Senhor, no reino dele, não haverá isso. Não haverá injustiça. Só se preocupe com uma coisa: em ouvir aquela frase linda que nós vamos ouvir. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, você foi fiel na luta, você foi fiel na aflição, você foi fiel na prosperidade, você foi fiel em todo o tempo. Venha e entre no gozo do seu Senhor. Está chegando esse momento, esse dia lindo, que será um dia indescritível. Passe por tudo que tem que passar. Não se distraia com as coisas dessa terra. Faça o que tem que fazer, cumpra com seu propósito, mas não se distraia. Não tire o seu olhar do alvo, do foco. Será um dia incrível. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor.
Diga: eu não vou viver despreparado. Diga: eu não vou negociar minha eternidade. Diga: eu escolho estar pronto, vigilante e cheio de azeite. Diga: quando o noivo vier, eu estarei pronto e entrarei com ele. Diga: Senhor Jesus, eu te amo, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.